Continuando aí com o DHCP, então a gente vai ver as formas aí de rastrear problemas no cliente DHCP, né, que a gente chama de troubleshooting. Então a gente pode usar, por exemplo, o comando SS, que ele verifica as conexões abertas no sistema Linux, com as opções L de Listen, ou seja, vai mostrar as conexões que estão escutando, U de protocolo UDP, o N para não resolver nomes, o A é para mostrar todas as conexões, tá? E o P é para mostrar o processo, né? O software que está rodando ali usando aquela conexão. E a gente vai filtrar isso através do grep para ele exibir apenas as informações que tenham, por exemplo, a porta 68. Para isso a gente vai colocar entre aspas, né, 2.68. Então esse comando verifica se o DH Client ou o Network Manager está escutando normalmente na porta 68. Uma observaçãozinha é que nas distribuições atuais, né, a função do cliente DHCP não é mais gerenciada pelo daemon DH Client. Se você digitar aí, a gente vai ver, por exemplo, no Rocky Linux não tem o DH Client, né? Mas pelo Network Manager ou o systemd networkd. Uma outra forma aí de obter mais informações é dar um cat no /var/lib dhcp/dhclient.lysis. Esse arquivo ele exibe informações sobre os endereços IP que o cliente DHCP, o DH Client, tá? Obteve, alugou e está usando, ou que usou recentemente. Ele é essencialmente o registro de histórico do cliente DHCP. Por exemplo, aí a gente vai ver, né, que o conteúdo desse arquivo está aqui embaixo, né? Então ele vai mostrar a interface de rede, no caso aí está a interface ETH0, hoje em dia não é mais ETH0, por exemplo é ENP0S alguma coisa, a gente vai ver na prática. O Fixed Address, por exemplo, aí está 192.168.150, que é o endereço IP alugado, ou seja, o endereço IP que o servidor DHCP deu para o cliente. A máscara de subrede, o endereço do roteador, no caso aí o 9268.1.1, que é o nosso gateway, os servidores DNS, no caso aí é o servidor do Google, o primário e o secundário do Google, o renew, que é quando deve tentar renovar esse IP, quando deve tentar um rebind, né? E o expire, que é quando expira esse IP. No caso aí, ele vai expirar às 11 horas, depois desse momento ele vai tentar negociar um novo IP ou o mesmo IP se estiver disponível. Um outro comando para fazer o troubleshooting é o journalctl, né? No caso aí a gente está usando o journalctl, né? Pipe grep -i dhcp. Tá? O grep vai fazer a filtragem, vai exibir só as linhas que tenham as iniciais DHCP e o "-i" forma que tanto faz maiúsculas e minúsculas, ok? Ou o journalctl -u network manager pipe grep -i dhcp, né? Ele vai filtrar todas as linhas, tá, cujo o user é Network Manager. Então esse comando ele verifica os processos de obtenção de IP por DHCP. Detalhe interessante, tá, como observação aí, é que o DHCP Offer é uma mensagem de protocolo de baixo nível, camada 3. O cliente Linux, agora o Network Manager, geralmente só registra os eventos mais importantes. Antes do Network Manager assumir a função aí de cliente DHCP, a gente podia dar uma olhada no /var/log messages, como você está vendo ali, e verificar essa string DHCP offer para ver, tá, qual IP que o servidor DHCP estava sugerindo aí para o seu sistema. Agora não dá mais para fazer isso, né? Então ele só exibe ali, no caso, DHCP leased acquired, ou seja, o IP foi concedido, né, teve sucesso, ou se não teve sucesso, DHCP fail, né, que é falha ao obter o IP. Para registrar a recepção do DHCP offer pelo Network Manager e do DHCP Request, né, o gerenciador de rede precisa estar em modo de depuração, debug level, o que não é o padrão do Network Manager. O sistema não quer poluir o log com todos os detalhes do handshake, né? Então é uma restrição aí que fizeram, né, para não poluir os logs do sistema. Então ele só indica ali DHCP Leased Acquire ou DHCP Fail no caso da falha. Então antes podia-se usar o comando grep dhcp offer lá no /var/log/messages, que era onde
ficava ali os logs do sistema, ok? E você poderia verificar lá a oferta lá que o servidor da DHCP estava indicando para o seu sistema, né? Isso porque em sistemas operacionais modernos, baseados no RHEL, como o Rock Linux, né, o gerenciamento de logs é feito pelo systemd journald, não pelo serviço rsyslog. Esse serviço ele escrevia diretamente no /var/log/messages. O arquivo /var/log/messages pode até existir, mas pode ser um link simbólico ou conter apenas um subconjunto dos logs. Não tem mais essas strings dentro do messages. Para acessar a base de dados completa do sistema, você deve usar o journalctl, né, que é o caso lá de cima que a gente usou. Então essa daí é uma das mudanças aí no Linux. Se você vai procurar por DHCP Offer lá no Messages e não vai achar. Bom, uma outra forma também da gente fazer o troubleshooting do DHCP é rastrear os pacotes DHCP na rede. Para isso a gente vai utilizar o Wireshark, mas antes vamos forçar uma nova requisição de IP ao servidor DHCP com comando abaixo. Então lá na prática a gente vai usar o dhclient-r para renovar o IP da máquina e depois chamá-lo de volta para que o processo de requisição de IP por DHCP se inicie e possamos capturá-lo no sniffer Wireshark. Então a gente vai digitar dhclient para chamar o dhclient e ele vai fazer de novo a requisição de IP ao servidor DHCP. Aí uma observaçãozinha, né? Em muitas distribuições modernas o comando similar ao dhclient-r, que é usado para liberar o endereço IP, depende do gerenciador de rede que substituiu o dhclient, que é muito provavelmente o Network Manager, que a gente já sabe, ok? Não existe um comando único e direto para liberar o IP como o dhclient-r, mas a ação mais comum e eficiente é reiniciar a conexão, o que força uma nova negociação DHCP. E para isso a gente vai usar o NMCLI nesses sistemas modernos, né, onde não tem mais o dhclient, né? Então NMCLI Connection Down para forçar aí um desligamento aí da conexão, caso a INP0S3 é o nome da conexão, né? E depois a gente vai chamar de novo o NMCLI, só que Connection Up para levantar essa conexão de novo. Aí ele vai fazer uma renegociação do IP, ok? E vai pegar um IP novo ou vai pegar o mesmo IP, ok? Ou usar o IP ADDR Flush dev ENP0S3, né? Vai liberar o IP e depois vai restabelecer a conexão através de um pedido aí de IP por DHCP. Então esse aqui é o detalhe aí do Wireshark, né? Você está vendo aqui os pacotes aí de pedido de DHCP release, ou seja, que é liberação do IP, né? Por DHCP, depois um DHCP Discover, né? Depois que a gente ligar a placa, né? Ele vai começar aquela transação, né? Entre o servidor DHCP e o cliente, né? Então ele vai dar um DHCP Discover, que é uma descoberta, né? Depois o servidor vai dar um DHCP Offer, que é uma oferta. Ele vai querer aquele IP, no caso, né? Que é o DHCP Request. E por final o servidor concorda aí com a liberação do IP para o cliente, com o DHCP Acknowledge, que é um DHCP ACK. A gente vai verificar o conteúdo dos pacotes, tudo direitinho, né? Como você pode ver aqui, né? Tem a camada 2, né? A camada 3, entendeu? E a gente vai ver tudo direitinho aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e até a próxima aí com a prática do troubleshoot do DHCP.